Olá, queridos. Que bom estarmos aqui novamente, para mais uma lição que edifica a nossa vida, não é verdade? E hoje eu quero falar com você acerca do perdão. Às vezes você tem uma mágoa no seu coração, alguém te fez algo em que você não conseguiu ainda perdoar, mas eu vou mostrar para você, através da palavra de Deus, que o perdão é a melhor saída, não só para você, quanto para aquela pessoa que vai receber o seu perdão. E eu gosto de falar, e tem que ser assim, baseado na palavra de Deus. Por isso, eu vou ler para você aqui o que diz em Mateus capítulo 18, no versículo 23 em diante. Depois, no final, você vai tirar suas próprias conclusões e ver que eu estou certo. Olha só, no versículo 23 do capítulo 18 de Mateus diz: Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Só para você entender, meu querido, o rei queria fazer as contas do que lhe deviam. E entre essas pessoas que iam fazer contas do que deviam ao rei, havia um que devia 10.000 talentos, que era o dinheiro da época. Então ele diz aqui que lhe devia 10.000 talentos. O versículo 25 dá sequência dizendo: Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Ou seja, não adiantava ele alegar que não tinha como pagar, porque o rei ordenou que vendesse suas mulheres, filhos e tudo que ele tinha para que fossem pago aquela dívida. O versículo 26 diz: Então aquele servo, ou seja, o que devia ao rei, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Esse é um ponto que eu quero que você entenda. Aquele rei, ele mandou na época que vendesse a mulher, o filho e tudo que ele tinha para pagar a dívida. Mas ele se prostrou e dizendo: Senhor, em outras palavras, disse: eu vou lhe pagar. Agora não tenho como pagar, mas vou lhe pagar tudo. E o Senhor, ou seja, o rei, comovido com a súplica que ele fez, lhe perdoou a dívida. Agora você vai ver como é que funcionam as coisas para que você entenda aonde eu quero chegar. Então o versículo 27, vou repetir mais uma vez para você entender, diz: O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, aquilo que eu já havia falado. Você tem que ter o amor de Deus no seu coração, a compaixão, porque quando você perdoa uma pessoa que está em falta com você, o Senhor também te perdoa. Então, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O 28 já diz: Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, uma pessoa a quem servia a ele. Ele servia ao rei, servo do rei, e essa outra pessoa era seu conservo, ou seja, servia a ele. Saindo ele, porém, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, esse seu conservo, o empregado, funcionário, como queiram dizer, devia para ele 100 denários. Aí eu lhe pergunto: o que é mais, 10.000 denários ou 100 denários? E olha o que ele fez. O servo que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei.
Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele foi perdoado em 10.000 denários e, no entanto, não perdoou 100 denários. Agora você vê o coração daquele homem e a atitude que o rei teve para com ele e ele não teve para com o seu conservo, porque às vezes as pessoas querem cobrar de Deus, dizer que está passando por uma situação difícil e que Deus não vê a situação dela. Meu querido, eu quero dizer para você que Deus vê tudo, Deus sabe tudo que você está passando. Agora, é claro que Deus só pode fazer uma mudança na sua vida quando você mudar a sua própria vida, a sua maneira de pensar, de agir, e não ser egoísta, querer só venha a nós o vosso reino nada. Às vezes nós precisamos ceder em alguns aspectos para que você viva essa vida. Eu, por exemplo, já tive alguns momentos de injustiça e, no entanto, hoje eu nem lembro mais, eu esqueci. Deus é minha força. Então, se alguém tentou me prejudicar, digamos assim, entre aspas, lá atrás, eu sigo em frente ao caminho certo, que é Jesus, e Ele que me conforta, Ele que me refaz os prejuízos que tomei, Ele que me dá em dobro, não é verdade? Então olha só para você ter uma noção, olha depois o que aconteceu com ele. O versículo 31 já diz o seguinte: vendo, pois, os seus, ou seja, os seus conservos, o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Ou seja, os próprios conservos dele, vendo aquela situação, foi e falou tudo para o rei o que estava acontecendo. Então, o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E isso é o rei perguntando para ele. Em outras palavras, eu não te perdoei uma dívida de 10.000 denários, por que você não agiu da mesma forma com seu companheiro? E até porque era 100 denários. E aí o rei mandou chamar ele. Não tive compaixão de ti. O 34 já diz: é indigno o seu senhor. Aí ele diz aqui: e indignado o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai celestial, assim fará o meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos. O que Deus quer dizer aqui? Foi entregue a seus verdugos, ou seja, os carcereiros, e ele foi levado à prisão. Aquela dívida que até então o rei tinha perdoado, ele passou a dever novamente, porque se ele não teve misericórdia para com o seu conservo, o rei também tirou a misericórdia que havia dado para ele. Amados, eu quero que você entenda que você não precisa se julgar, dizer: mas ele foi injusto comigo, ele me fez isso, me fez aquilo. Nós temos em nossa defesa o justo juiz, aquele que tudo vê e que nada passa desapercebido. Se você plantar uma boa semente, com certeza os seus frutos serão bons. Mas se você plantar uma má semente, você pode até colher os frutos, mas não vão prestar para nada. São frutos que vão servir apenas para jogar fora, porque não são frutos de qualidade. Por isso, amados, veja bem o que você tem semeado, visita bem o seu coração. Não adianta você achar que pelo fato de estar na igreja, Deus tem a obrigação de te abençoar. A coisa não funciona desse jeito, meu amado. Para você ter uma noção, nós não somos nem obrigados a crer em Deus, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então acredita quem quer, quem verdadeiramente
conhece o poder de Deus. Tanto é que existem pessoas que falam claramente que não creem em Deus e devemos respeitar a opinião dele. Ele tem o livre-arbítrio para isso. Eu creio do fundo do coração naquele Deus da qual eu entreguei a minha vida. Sou perfeito? Não, sou cheio de falhas e erros, mas eu creio que os meus erros, os meus pecados, uma vez que eu peço ao meu Senhor o perdão e a misericórdia dele, ele tem compaixão de mim, e ai de mim se ele não tivesse. Mas eu não estou falando eu não, quando eu me refiro eu, é nós, o ser humano. Amém, meu querido? Por isso é que eu falo para você, se de repente você está passando por um problema, reveja os seus conceitos, examine o seu coração, viu o que você tem guardado aí nesse teu coração, se você tem mágoa, se você tem ódio de alguém, se alguém te fez algum mal, e arranca isso de uma vez do seu coração, amados, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Se você abrir o seu coração e entregar sua vida a Jesus e dizer, Senhor, toma a minha vida, lava o meu coração, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, assim ele vai fazer. Mas é necessário que haja um querer da sua parte, porque eu posso te afirmar uma coisa, quem é intruso é o diabo, porque ele entra na sua vida sem te pedir permissão, e quando você vê, se você não abrir os seus olhos espirituais, quando você vê, ele já fez um estrago na sua vida. Mas Deus não. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você vê que há uma grande diferença nisso. O diabo, ele é intruso. Ele entra sem ser convidado e destrói a sua vida. O Senhor espera ser convidado para entrar na sua vida e poder fazer a mudança na sua vida e viver uma vida de paz e de alegria. Ele mesmo diz na palavra dele, no mundo terás aflição, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a melhor e mais eficácia das maneiras de se vencer todos os problemas, porque a Bíblia diz, o meu justo vive pela fé. Glória a Deus. E assim eu creio. Amados, eu vou ficar por aqui. Eu já passei uma mensagem de fé para você. E agora, meu amado, é com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Ele possa tomar conta do seu coração e que a luz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E se você crê, assim como eu, diga amém e amém. Graças a Deus e graças a Deus. Uma boa noite e até a volta, em nome de Jesus.